o mundo reagindo à revelação, e os apóstolos, pequenos cristos, o choque, a realidade que ninguém esperava. Quando Jesus Cristo, a revelação suprema, esteve entre nós, o mundo inteiro se viu diante de algo que nenhuma visão anterior havia conseguido antecipar por completo. A esperança era de um rei que restauraria o reino, libertaria o povo e reinaria com poder sobre todas as nações. E de fato ele veio, mas não da forma que se esperava. Veio humilde, veio servindo, veio ensinando, veio perdoando. E, no ápice de tudo, veio entregando a própria vida. A reação foi inevitável: espanto, divisão e escolha. Uns o receberam como o que havia sido prometido, outros o rejeitaram porque ele não correspondia àquilo que imaginavam. E foi exatamente aí que se cumpriu a palavra profética. A pedra, que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. O mundo, em sua maioria, não o reconheceu. Mas houve um pequeno grupo que, ao invés de se afastar, foi transformado por ele. Esse é o ponto de ruptura da história. Diante de Jesus, ninguém permanece neutro. Ou se adora, ou se resiste, ou se rende, ou se escandaliza. A revelação não apenas ilumina, ela expõe. Depois da ascensão, a obra continua em outras mãos. Ele subiu ao céu, mas não deixou a igreja órfã. Antes de partir, disse algo que muda toda a história. Mateus 28 e 18-20. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, e eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Ou seja, a revelação não parou em Jesus. Ela continuou, em mãos humanas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, por meio daqueles que o receberam, Cristo continua habitando entre os homens. Os apóstolos não eram apenas seguidores, eram continuação da sua manifestação. Como dizia Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa frase é decisiva para compreender o capítulo inteiro. Os apóstolos eram de fato pequenos cristos, não porque fossem perfeitos, eram falhos, hesitantes, fracos, mas porque aquele que habitava neles era perfeito. Não falavam por si mesmos, falavam em nome dele. Não operavam por próprio poder, operavam pelo Espírito que ele enviou. O mundo estava vendo, nas obras e nas palavras dos apóstolos, o reflexo daquilo que Jesus havia começado. E aqui há uma chave preciosa para o seu livro. Cristo não apenas revelou o Pai em sua própria vida, ele prolongou essa revelação através daqueles que chamou, formou e enviou. A presença agora se tornava testemunho, a encarnação agora se desdobrava em missão, a salvação que ultrapassa Israel. E foi justamente nesse caminho, das obras às palavras, que o céu se abriu ainda mais. Uma revelação sem igual começou a se revelar. A salvação não é apenas para Israel, é para toda a humanidade. Essa verdade não apareceu de uma vez. Ela foi sendo desvelada no caminhar da igreja nascente. Primeiro com espanto, depois com confronto, depois com confirmação, por fim, com clareza apostólica. É como se o próprio céu estivesse ensinando a igreja a alargar a tenda. Aquilo que parecia restrito a uma nação, agora se mostrava como graça para os povos. Aquilo que parecia circunscrito à linhagem, agora se tornava anúncio universal. Aquilo que era promessa a Israel, agora se revelava como bênção para todas as nações. Primeiro, a visão de Pedro. O que Deus purificou, tu não chames comum. Tudo começou com Pedro. Ele ainda pensava: a salvação é para os judeus. A presença de Deus é só para nós, que guardamos a lei. Mas Deus quis mostrar algo maior. Em Atos 10, Pedro sobe ao terraço para orar, e eis que o céu se abre. Desce um lençol contendo todos os animais da terra, limpos e impuros. E uma voz lhe diz, Atos 10 e 13-15, Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro respondeu, de maneira nenhuma, Senhor, nunca comi coisa comum e imunda. E a voz lhe falou segunda vez, o que Deus purificou, tu não chames comum. Essa passagem é extraordinária, porque Pedro reage com sinceridade àquilo que aprendeu desde sempre. Ele não está sendo rebelde, está sendo coerente com a formação que recebeu. Mas Deus está mostrando que algo maior está acontecendo. Não era apenas sobre comida, era uma mensagem profética. Deus estava dizendo, eu não faço distinção de povos. Se eu purifiquei alguém, ninguém o chame de rejeitado. Aqui o horizonte se amplia. Pedro não entendeu de imediato. Ficou confuso, mas naquele mesmo instante chegaram mensageiros enviados por Cornélio, um centurião romano, um gentio, que não era judeu, que não guardava a lei, mas que temia a Deus. E Deus enviou-lhe Pedro. Nada disso é acidental. O céu estava alinhando os acontecimentos para mostrar à igreja que a graça não seria enclausurada por fronteiras étnicas, religiosas ou cerimoniais. O sinal que abalou a própria tradição. O lençol descendo do céu é mais do que uma visão alimentar. É um símbolo de transição histórica. A antiga separação ritual começava a ceder diante de uma realidade ainda maior, a purificação que vem de Deus alcançando também os gentios. A visão de Pedro representa a quebra de uma leitura limitada da eleição. Não porque Deus tivesse mudado de caráter, mas porque o propósito da redenção sempre foi mais amplo do que a compreensão inicial do povo. O que estava acontecendo ali era, na verdade, a expansão visível da promessa feita desde o princípio em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Pedro, portanto, está diante de uma verdade que corrige sua expectativa sem negar a Escritura.
Ele aprende que a pureza que Deus concede é mais profunda do que as categorias humanas de puro e impuro. A salvação de Cornélio, o Espírito desceu sobre os gentios. Pedro entra na casa de Cornélio e diz algo que ele mesmo mal conseguia crer. Atos 10 e 28. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu entrar em casa de estrangeiro, mas Deus me mostrou que a ninguém devo eu chamar comum ou imundo. Aqui está uma das viradas mais gloriosas de toda a história da redenção. Pedro, que antes pensava em categorias de separação, agora se vê diante da graça que rompe fronteiras. E então ele começa a pregar Jesus. Mas o mais impressionante acontece enquanto ele ainda falava. Antes mesmo de terminar seu discurso, antes mesmo de qualquer ritual, antes mesmo de qualquer exigência humana, o céu interrompe a cena com poder. Atos 10 e 44 a 47. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Ficaram maravilhados, porque também sobre os gentios se derramou o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Meu Deus, que coisa esplêndida! O Espírito Santo desceu sobre Cornélio, sobre um gentio, sobre quem a lei dizia, não faz parte do povo, e Deus não esperou que ele se tornasse judeu, não esperou que ele se circuncidasse, não esperou que ele cumprisse a lei. Ele ouviu a palavra, creu, e recebeu o Espírito. Isso revela uma verdade tremenda: a obra de Deus não está presa às barreiras que os homens erguem. A salvação não depende da origem étnica, nem do sistema religioso anterior, nem do encaixe numa estrutura já conhecida. Quando a palavra é crida e o coração se abre, o Espírito chega. E Pedro, atônito, conclui, Atos 10 e 34 a 35. Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas em toda nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável. Essa frase é um divisor de águas. Ela rompe a mentalidade exclusivista. Ela rasga a leitura limitada da graça. Ela amplia a visão do reino. Estava na cara deles o tempo todo e não viram. A lei separava. A lei dizia, nós somos o povo. Mas Jesus veio e mostrou. Deus aceita todo aquele que o teme, de qualquer nação. A salvação não é raça, não é linhagem, não é cumprimento de lei. É graça para todos. O sinal inconfundível. Deus mesmo ratifica a inclusão dos gentios. Aqui há um detalhe precioso que precisa ser guardado. O derramamento do Espírito sobre Cornélio não foi apenas um evento bonito, foi uma ratificação divina. Deus não apenas falou por meio de Pedro, Deus confirmou por meio do próprio Espírito que os gentios haviam sido incluídos na mesma graça. Isso significa que a salvação não era uma concessão secundária, nem um plano improvisado. Era o desdobramento inevitável do propósito eterno de Deus. O céu estava declarando, com voz e poder, que a promessa abraçava povos que antes pareciam distantes. A graça estava derrubando muros. A fé estava substituindo fronteiras. A presença de Deus estava alcançando quem antes era visto como fora. A reação do mundo, o mesmo olhar que rejeitou o Mestre. E foi justamente essa revelação, a graça para todos, sem distinção, que despertou a mesma reação que houve com o próprio Cristo. O mundo reagiu à obra dos apóstolos da mesma forma que reagiu ao Mestre. Alguns se maravilharam, outros se iraram, muitos creram, e outros perseguiram. Quando Pedro pregou no Pentecostes, milhares se converteram. Quando curaram o paralítico, o povo se admirou, e as autoridades os prenderam. Quando testemunharam com coragem, foram açoitados e ordenados a calar. E o que fizeram? Atos 5, 41, 42. Saíram do sinédrio, felizes por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha por causa do nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar as boas novas de que Jesus é o Cristo. Essa é uma das marcas mais fortes dos verdadeiros mensageiros de Cristo. Quanto mais são pressionados, mais testemunham. Quanto mais são afrontados, mais se firmam. Quanto mais tentam silenciá-los, mais a mensagem se espalha. O mundo não aceitou a revelação, e tampouco aceitou aqueles que a levavam, porque a mensagem incomoda, diz que ninguém é justo, todos pecaram, e a salvação vem apenas por graça, por meio de Jesus. Isso fere o orgulho humano. Isso contradiz cada visão que o homem construiu por si mesmo. Por isso houve oposição, por isso houve perseguição. O mundo rejeita a luz porque prefere as trevas, e rejeita os que trazem a luz porque não querem reconhecer que a verdade não está neles, está nele. O mesmo padrão se repete, Cristo e os seus. Há um padrão espiritual muito claro aqui. A rejeição ao Evangelho não é um acidente da história, é o reflexo da resistência humana à verdade de Deus. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, e continua sendo assim sempre que a graça confronta o orgulho. A luz revela, a luz desmascara, a luz exige rendição. E por isso o mundo reage da mesma forma à mensagem e aos mensageiros, ora com admiração, ora com violência, ora com interesse, ora com rejeição. Mas em meio a tudo isso, a palavra segue adiante. A palavra se expande e a revelação se consolida no concílio. Mas quanto mais os perseguiam, mais a palavra crescia.
Estevão foi apedrejado, e enquanto morria, perdoou seus algozes imitando o mestre. Saulo perseguia a igreja e foi alcançado pela graça, transformado em Paulo, levando a mensagem até os confins do Império Romano. A perseguição não bloqueou a missão, ela a expandiu. A morte de Estevão não calou a verdade, ela a semeou. A conversão de Saulo não foi um detalhe lateral, foi uma das maiores provas de que ninguém está fora do alcance de Cristo. A notícia se espalhou, e o debate surgiu: é preciso cumprir a lei para ser salvo? Essa pergunta era inevitável. Se gentios estavam recebendo o Espírito sem se tornarem judeus, então o modelo tradicional precisava ser repensado à luz daquilo que Deus estava fazendo. Reuniram-se em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, para decidir: a salvação vem pela lei ou pela graça de Cristo? Essa reunião é decisiva, porque mostra que a igreja primitiva não inventou uma nova religião desconectada de Israel, ela discerniu, à luz da ação de Deus, como a promessa estava se cumprindo. A decisão de Jerusalém, graça, não obrigação legal. Pedro se levantou e testemunhou. Atos 15:8-11. Deus, que conhece o coração, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como também a nós. Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo seremos salvos, da mesma maneira que eles. Aqui está a decisão: nem nós conseguimos cumprir a lei. Então por que exigir deles o que ninguém cumpriu? Somos salvos pela graça, para judeus e gentios, sem distinção. Essa confissão é tremenda porque elimina qualquer pretensão de superioridade espiritual, baseada em identidade étnica ou observância ritual. Pedro não diz: eles devem se tornar como nós. Ele diz: em essência, nós também dependemos da graça. E isso destrói o orgulho de qualquer sistema humano. Tiago, Paulo e a confirmação das Escrituras. E Tiago confirmou com as Escrituras para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Ou seja, o que estava acontecendo com os gentios não era uma ruptura com a Escritura, era o cumprimento dela. Não havia contradição entre a ação de Deus no presente e a revelação do passado. Havia continuidade, ampliação e consumação. Paulo, por sua vez, explicou com clareza definitiva, Romanos 3:22-23:28, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aqui a tese se fecha com precisão: todos pecaram, todos carecem da graça, todos dependem da fé em Cristo. Não há distinção de valor diante do pecado, e portanto não deve haver distinção de acesso diante da graça. Pedro, Tiago e João deram as mãos em comunhão, um só evangelho, graça e fé, para todos os povos. Os apóstolos não inventaram nada, transmitiram o que receberam, e ao transmitir, Cristo falava por meio deles. Os apóstolos como pequenos cristos, é aqui que a expressão pequenos cristos ganha sua força mais profunda. Os apóstolos eram pequenos cristos, não por perfeição própria, mas porque ele se manifestava através deles. Eles eram testemunhas vivas da continuidade da presença de Jesus na história, não como cópias independentes, mas como instrumentos do mesmo Espírito, não como protagonistas autônomos, mas como servos através dos quais o Senhor continuava agindo. Foi assim que se cumpriu o que Jesus havia dito, Atos 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Seriam testemunhas dele, não de si mesmos, mas daquele que é a revelação completa. E quanto mais eram perseguidos, mais a palavra se espalhava, porque não era obra deles, era obra dele. Essa é a glória do ministério apostólico. O homem aparece pequeno, mas Cristo aparece grande. O ensino dos apóstolos consolidando a plenitude, os apóstolos compreenderam e explicaram aquilo que antes havia sido sombra. Eles mostraram com clareza que a lei era pedagogo para conduzir a Cristo. E agora, nele, se cumpre e se conclui que os sacrifícios eram figuras, e desapareceram diante do sacrifício real, que a nova aliança é escrita no coração, não mais em tábuas de pedra, que a salvação vem por graça, mediante a fé, não por méritos humanos, para todos os povos, que Cristo é o Senhor de tudo, e o Rei eterno, cujo reino não tem fim. Paulo o expressou com clareza admirável. Colossenses las 2:16-17. Não permitam que ninguém os julgue. Essas coisas são sombras do que estava por vir. O corpo, porém, é de Cristo. Tudo o que as visões anteriores apontavam, Cristo é a realidade. E os apóstolos, guiados pelo Espírito, entregaram essa verdade de forma definitiva. Não há mais sombra, a realidade veio. E por meio dos pequenos cristos, ela chegou até nós. Resumo do capítulo: o mundo reagiu à revelação com divisão. Uns creram, outros rejeitaram, outros perseguiram. Jesus passou a sua obra aos discípulos, e neles, Cristo continuou agindo. Deus mostrou a Pedro o que ele purificou. Ninguém chame de rejeitado. A salvação é para todos. O concílio decidiu, salvos pela graça, não pela lei. Sem distinção de povo. Os apóstolos eram pequenos cristos, falavam com a sua autoridade, agiam com o seu poder, sofreram com o seu espírito. Quanto mais perseguidos, mais a palavra crescia, porque não era obra deles, era obra dele. Consolidaram a verdade, tudo o que era sombra encontrou em Cristo cumprimento, e a graça une a todos, a lei separava, a graça une. A lei dizia, venha e cumpra, a graça diz, venha e creia,
Eu já cumpri por você. O mundo rejeitou o Mestre e também rejeita os discípulos, mas a revelação não pode ser detida, porque não vem de homem, vem de Deus, e onde houver quem fale em nome dele, ali Cristo se faz presente. Ali mais uma vez o céu se abre e a verdade se manifesta. Pronto!